Olá, muito boa noite. Dando prosseguimento ao nosso estudo, né? Eu vou tentar postar todos os dias a continuidade, né? Porque os assuntos são muito vastos, né? A gente não tem como abordar todo. Nós estamos falando sobre emancipação da alma, saída do corpo, projeção astral. Expliquei, né? Tudo a mesma coisa, mostrei os livros, né? Que eu tenho, que eu me baseio sempre, né? Capítulo 8, lá só para lembrar, do Livro dos Espíritos, né? Que ele vai abordar esse tema. Daí tem outras pessoas que aprofundaram bastante, né? Tipo Wagner, né? Tem várias outras pessoas que falam muito disso. Eu estava lembrando da Nancy Trivelato, se eu não me engano, Saulo Calderon é outro também, né? Que é parceiro do Wagner. Muitos podcasts que eles falam são pessoas que têm facilidade de sair do corpo. Outra pessoa que é muito importante também, que é o Valdo Vieira, né? Ele foi parceiro do Chico, que foi ele que levou, né? Segundo a história que a gente sabe pela internet, ali que a gente vê, foi ele que levou o Chico para Uberaba, né? Ficou 10 anos na companhia do Chico, fez vários livros em parceria dele, na série André Luiz mesmo, eu tenho aqui 2 que eu vi. São Evolução em Dois Mundos, né? Que ele divide com o Chico, o Valdo, tá? E Mecanismos da Mediunidade. Eu tenho toda a série André Luiz, li ela faz tempo. Ele dividiu não só esses, né? Tem outros, vários livros que ele também faz parceria com o Chico. E ele fundou a Conscienciologia e a Projeciologia. Ele fez um compêndio assim, né? E talvez seja uma das maiores bases que as pessoas que estão estudando sobre a projeção astral, sobre a saída do corpo, tá? Talvez seja uma das maiores referências esse livro dele, de Projeciologia, do Valdo Vieira. Só para, né, fechar, que tem várias pessoas que falam sobre isso. Então lembra que eu tinha falado que a gente toda noite sai do corpo, né? Sai do corpo e vai para onde, Marco? Bom, aí que tá o problema, né? Muitas vezes nós vamos, na maioria das vezes, nós vamos para as nossas afinidades. Onde eu vou durante o dia, onde eu tô com meus pensamentos durante o dia, é para onde eu vou durante a noite, tá? Semelhante atrai semelhante. Então pense sempre nisso. Se eu gosto de determinadas coisas, de vícios, alguma coisa que me chama assim, eu vou atrás daquela coisa. Se eu gosto, vamos dizer, se eu tenho um desafeto com as pessoas muito grande, né, que aquilo está me incomodando, provavelmente durante a noite aquilo vai me levar para aquela situação, tá? Tem gente que vai trabalhar, acha que está trabalhando, né, porque não se dá conta que está fora do corpo. São muitas e muitas situações que pode ocorrer, tá? Isso é tudo natural, né? Então, enquanto a gente não domina isso, então a gente vai se perguntando quando a gente acorda, geralmente depois que a gente acorda, né? E a gente tem eu tive certeza que eu falei com fulano, era um parente que já faleceu, ou não precisa necessariamente ter falecido, né? Porque aqui quando a gente está na sessão ali de esclarecimento, que antigamente se falava a sessão de obsessão, né? Mas hoje é um termo que não se usa quase mais, porque a pessoa precisa esclarecida, né? Tá ali, é um irmão que nem a gente aqui, né? Só muitas vezes não tá com o corpo, não tem mais o corpo físico, né? Porque muitas vezes eu digo, porque às vezes, digamos lá, se apresenta alguém que ele está encarnado, ele está dormindo, está em outra situação. Como é que a gente sabe disso? Geralmente a pessoa que está ali esclarecendo, a pessoa fazendo ali aquele papel, né, de intermediário ali, está doutrinando, o doutrinador, perdão, ele pega e dá uma puxadinha assim, né, atrás da cabeça do médium, e o médium sente, o espírito está ali, ele sente, tá? Isso é comum acontecer para ver se aquele espírito ali está encarnado ou não, tá? Porque ele está puxando o quê? Está puxando o elo que liga ele ao corpo dele, aquele que está encarnado, né? Ao tal do cordão de prata que a gente chama, né? Fio de prata, tem um monte de nome, lembra que eu falei? Depende da cultura vigente, né? Eles dão nomes diferentes, tá? Mas o elo energético que liga o teu corpo ao teu espírito, geralmente chama-se cordão de prata,
Claro que isso não é um cordão, a simbologia, como a maioria das coisas que estão na Bíblia, a gente não pode levar ao pé da letra, né? Nós temos que ter até essa coerência, tá? Então, assim, a maioria das vezes, né, as pessoas querem interpretar ali, então é um fio, é um cordão mesmo, e é de prata. Ele não é um cordão, é um laço energético, né? Mas por que essa simbologia? Isso está lá em Eclesiastes, que ele fala assim, então, eu acho que é Eclesiastes 12, 6, eu não decoro essas coisas, né? Não sou esse fanático que fica, mas como eu tenho isso escrito nas minhas palestras, a gente acaba vendo mais. Se eu não me engano, é Eclesiastes 12, 6, que está na Bíblia. Eclesiastes seria, segundo falam, é o sábio Salomão que teria escrito isso, certo? Salomão, filho do rei Davi, tá? Que construiu o templo lá em Jerusalém. Então, tá escrito assim lá, e rompe-se o fio de prata, e o corpo vai à terra e o espírito vai ao céu. Quando a pessoa, né, desencarna, morre, porque ninguém morre, na verdade, a gente só desencarna, né? Tá? Então, isso é uma expressão bíblica, não tem nada a ver com o espiritismo. Quem cunhou esse nome, cordão de prata, tá? Foi Eclesiastes, está na Bíblia, que seria o sábio Salomão. E que a gente usa isso direto, né? Por que esse cordão de prata? Porque as pessoas que têm a mediunidade de clarividência, né, olhavam para trás e viam o fio que liga o espírito ao corpo que estava deitado. Então ele pensava assim, eu tô ligado ao meu corpo que nem o cordão umbilical que me ligava quando eu estava dentro do útero da minha mãe. Entendeu? Prata por quê? Porque ele brilhava igual a prata. Então, é esta a simbologia do cordão de prata. Beleza? Então tá. Então, eu parei no 402, né? Pra gente dar continuidade, que ele disse que sair do corpo. Como é que ele podia saber? Só relembrando. Como é que ele podia apreciar o espírito, a saída do corpo? Daí ele falou que era pelo sono, né? Durante o sono. Que o espírito adquiria mais liberdade porque tuas faculdades, todas as tuas faculdades, elas se amplificam ao máximo quando tá fora do corpo. Ele está dizendo isso. Lembra aquela sensação de boa que a gente às vezes tem a sensação que está voando, né? Porque o espírito ele não tem um corpo biológico aqui, então ele tem facilidade para fazer outras coisas. A gente chama de volitação, né? Na literatura espírita está escrito volitação, que é o ato de voar, né? Se desprender do chão. E muitas outras coisas mais, só que ao extremo, como eu falei. Ao extremo, então a gente tem que, por isso que orar e vigiar, porque o que acontece, se tu tem muito ódio, guarda muita mágoa de alguém, quando tu tá fora do corpo, tu vai atrás disso, isso se amplifica ao máximo. Por isso que Cristo falava, tenta, né, te reconciliar com teus irmãos, sair daqui sem problema nenhum, porque depois que tu desencarna, e desencarna com alguma coisa que possa te prejudicar, qualquer coisa que tu leve quando tu desencarna, por exemplo, uma paixão muito arrebatadora, que tu não esquece a pessoa. A tua família, não, que não seja bom amar os familiares, óbvio, né? Eles costumam dizer assim, para ter ideia, que os maiores obsessores são os familiares da família. Mas não é por maldade, é mais por ignorância mesmo. Por quê? Lembra aquele filme do Divaldo Pereira Franco, que nosso contemporâneo está vivo até hoje, né? Acho que está com 96 anos, o Divaldo, se não me engano. Lembra que o irmão dele no filme representa ali, ele desencarna, ele morre. E aí ele fica nos pés do Divaldo, que o Divaldo se trava das pernas, não consegue sair da cama, né? Ele se sensibiliza muito com a morte dele. E aí, só que o irmão dele não era uma pessoa ruim. Pelo contrário, era uma pessoa boa. Só que, vamos supor agora, né? Tenta raciocinar sempre. É isso que é bonito do Espiritismo, porque ele te traz a razão, né? Ele fala para ti pensar sempre racionalmente, tá?
Se tu tá hoje, digamos hoje mesmo, aí tu desencarna hoje, só que tu não queria desencarnar, né? Tá tudo bem na tua vida, ou tu tem filho, ou tem tua mulher, ou seja o que for. E aí aconteceu alguma coisa e tu desencarna. Daí, como é que tu vai, aonde tu gostaria de ir? Tu não gostaria de estar perto dos teus familiares aqui que estão encarnados? Tu vive ali, é óbvio. Tu ama aquelas pessoas que estão ali. Então, é isso que faz, geralmente, a pessoa quando desencarna, querer estar perto dos seus. Ah, o que eu quero com o nosso lar? O que eu quero em colônia, que a gente sabe, né, que existe, que é para onde nós gostaríamos de ir, óbvio, né, ninguém quer ir para um umbral. Então, acontece muito das pessoas ficarem ligadas, né, à própria família, obsediando, sendo o próprio obsessor dos familiares. Mas não porque ele é uma pessoa má, pelo contrário, é o nosso familiar que está ali. Só que ele tá tão apegado às coisas que acontecem aqui, tá, que ele não quer ascender, ele não quer ir para a colônia às vezes. E o mentor dele, muitas vezes a maioria dele está do lado, está em outra vibração. Lembra desse filme do Divaldo, que ele também já via espírito desde pequeno? E aí vem aquela médium lá, e o pai do Divaldo fala assim, tá, mas por que tu tá vendo e o Divaldo que também vê não tá vendo, que é o irmão dele que tá nos pés dele, nos pés da cama. E ele vê assim, porque estão em vibrações diferentes. É como se tu pegasse uma rádio da casa antiga, que hoje é tudo, tu aperta no botão e corre e procura a rádio. Mas aquelas de válvula que tu vai mudando a sintonia e a frequência vai mudando. Então estão em padrões diferentes de vibração. É por isso que o Divaldo não conseguia perceber o irmão dele que estava ali. Tá? Então ela dá um passe, né? Daí acontece o que aconteceu no filme lá. Tudo certo. Então só para nós ver as nuances que tem dentro, como é vasto esses estudos, e como depois tu consegue juntar com as coisas bíblicas, que hoje nós temos o Consolador prometido, né? Que depois, em outra oportunidade, eu vou falar, que nós sabemos que é o Espiritismo, que tinha data para vir, né? Então toda essa história, o porquê dos acontecimentos, quando que tinha que acontecer, todas essas parábolas, que Cristo falava, né? Hoje a gente sabe o significado e não tem nada de que isso não existe. As pessoas existem, as coisas existem, só que são tudo explicáveis. Principalmente os fatos das curas, né, que Jesus fazia. Vou pedir para vocês deixar o like. Continuo no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado aqui comigo.